Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa live aqui. Nessa live eu estarei fazendo com o Raimundo Paixão. Na live de hoje, o Raimundo vai falar se é possível escrever uma nova história. É possível escrever uma nova história? Esse é o tema da live de hoje. Eu estou aguardando aqui o Raimundo Paixão chegar para a gente dar início aí a essa live. E desde já, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem está aqui comigo. A Mari, a Marilene de Souza, o William Mar. Seja bem-vindo, Mari. Seja bem-vindo, William Mar. Raimundo Paixão já está aí. Pode mandar o convite aí para mim, Raimundo. Deixa eu aceitar aqui. Paixão vai conseguir entrar aqui para a gente dar início a essa live aqui. Raimundo, eu aceitei aqui. Opa, tá entrando. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Caian. Você? Tudo jóia? Tranquilo? Tudo jóia, graças a Deus. Raimundo, vamos dar início aqui à nossa live de hoje com um tema que foi escolhido por você. É possível escrever uma nova história? Raimundo, já de início aqui, eu até já dei boas-vindas para o pessoal e eu quero dar novamente aqui, inclusive para você, seja muito bem-vindo, viu, Raimundo? E todos que estão aqui, o Timóteo, terapeuta, entrou aqui agora, sejam todos bem-vindos. E eu com o Raimundo, nós vamos poder somar, extrair o melhor de nós aqui nessa live, para poder ajudar, contribuir para a transformação da sua vida. O Raimundo é um cara que tem muito conteúdo, tem uma transformação de vida poderosa, um exemplo de superação aí, eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir para a sua vida. Eu vou falar aqui, Raimundo, um pouquinho sobre você, sobre quem é você aqui. Pessoal, presta atenção. Raimundo Paixão tem 57 anos, ele é de Itaquacetuba, São Paulo. Itaquacetuba, São Paulo. Mora Alô, aí, né, Raimundo? conserta o nome da minha cidade. Quero ver se você pronuncia. Você mora aí, mas não é daí, né? Não, quero ver se você pronuncia o nome da Vou cidade pronunciar certo. agora. Itaquacetuba. Acertei? Errado. Errado. Qual é o nome? Então eu anotei errado aqui. É Fala aí para nós. Ita... Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba. Ah, sim, agora sim. É uma cidade do interior de São Paulo, Raimundo? Ou não? Fica próximo da Isso, capital? região metropolitana. Região metropolitana de São Ah, Paulo. entendi. Beleza. Então, dando continuidade aqui, o Raimundo Paixão, ele é professor, ele é coach também, ele é bacharel livre em teologia, palestrante, treinador e tem reticência, ou seja, o Raimundo é um cara muito estudioso e tem outras coisas aí que ele é especialista também. E aí, ele ainda está trabalhando na construção civil, ele é evangélico, pregador do evangelho, especialista em mudança de paradigma, reprogramação mental e também ele ajuda como encontrar motivação em meio ao caos da vida. Então a gente está aqui com um cara que tem muito conteúdo e eu já vou falando para você, para ir lá no perfil do Raimundo, Raimundo Paixão 4, para acompanhar ele aí, porque eu tenho certeza absoluta que com a história que ele tem, com o conteúdo que ele tem, com as especialidades que ele tem, eu tenho certeza que o Raimundo pode te ajudar lá nos conteúdos que ele posta lá no canal. Raimundo, depois de eu falar isso aqui sobre você, eu quero falar para você que se você tiver algo a mais a acrescentar, algo mais profundo sobre você, sobre quem é o Raimundo, você pode falar agora, sinta-se à vontade. Caian, uma satisfação imensa falar com você. Desculpa aí a brincadeira com o nome da cidade. Não, eu deveria mesmo. É que é difícil mesmo falar o nome da cidade, é uma pegadinha. Complicado, né? Complicado. Mas só para ficar mais, esclarecer mais para vocês, Caian, eu sou assim como você e assim como a nossa amiga Marilene que entrou aí, eu sou mineiro. Eu sou mineiro, sou daí de Minas Gerais, daí da cidade, da região de São Francisco. São Nascido aí Francisco. a mais do Rio São Francisco, perto de Montes Claros, Januário, essa região aí. Vim para São Já Paulo ouvi já falar. há mais de 30 anos, eu moro em São Paulo e aqui dentro desse tempo aí
tirando o período aí que eu fiquei perdido dentro de mim mesmo. Aí depois que eu me descobri, então estou indo embora aí, tocando a vida. E a minha satisfação de estar aqui, eu te acompanho lá e eu falo o seguinte, eu queria, a corrida que o Caranhão faz todos os dias, eu queria fazer essa corrida aí, mas eu confesso a você que uma das coisas que me desgastou muito foi a procrastinação. E entre elas, uma dessa é correr. Então, eu até peço desculpa ao pessoal que está vindo para me seguir. Eu vou começar a postar conteúdo agora, porque eu troquei de conta. Essa conta aí, a outra eu perdi. Era Raimundo Paixão 3, eu perdi ela. Então eu estou começando essa Raimundo Paixão 4. E aí a gente vai... Vou postar uns conteúdos aí que com certeza vai melhorar a vida de todo mundo, como melhorou a minha, e eu sei que a sua também tem melhorado. É isso aí, Raimundo. A gente que tem uma história, já tem um passo dado aí na transformação de vida, a gente tem coisa para passar, para poder contribuir para o outro, né, Raimundo? E aí, é muito bom a gente poder contribuir dessa forma, colocando para fora, para ajudar. O mínimo que a gente puder ajudar já é muito bom para potencializar a vida das pessoas aí. Deixa eu ler esse comentário aqui. O William Maia, ele colocou: conheço São Francisco, passei lá uma vez indo para Montes Claros. É do então, lado. ele conhece esse... 4 horas de Montes Claros. 4 horas, né? O Fábio falou aqui no perfil Terapia Rápida, que está passando para falar um oi rápido. Fábio, valeu, Fábio. Obrigado pela presença rápida aí. A Marilene... Obrigado a Marilene também aí, Caian, que a Marilene está numa live dela agora. Ela está numa live super especial também, e ela passou aqui para dar um oi pra gente aqui. Muito feliz aí com esse pessoal aí. Gratidão aí para vocês. Né? Aqui ninguém fica para trás. É verdade, todo mundo junto. Raimundo, eu quero começar aqui com o seguinte. Nosso tema de hoje aqui é possível escrever uma nova história? E aí eu quero que você fale para nós, dentro desse tema aí, o que você tem a ver com esse tema? É possível escrever uma nova história? Por que, se aconteceu isso na sua vida, a necessidade de construir uma nova história, o que aconteceu com a primeira? Fala um pouco o que aconteceu aí na sua vida para você precisar construir uma nova história. Caian, na realidade, Caian, eu disse uma palavra pouco distante aqui agora, que era a procrastinação, né? Então eu vou juntar com ela uma outra chamada resiliência, né? Que o pessoal conhece muito pouco. E essa nova história, ela começa desde o momento que você descobre e que você aplica a resiliência. Quando eu descobri isso, foi o ponto final. Por que eu estou dizendo isso? Porque é natural as pessoas que perdem algo, que perdem alguma coisa, ele entra num estado de choque, de depressão, e ele se prostra e não se move mais para nada, acha que não tem nada, coloca a culpa no destino, num monte de coisa, e menos nele. E ele descobre, ele esquece que esse reerguer está dentro dele, porque se ele quer, todas as forças que ele precisa, está dentro dele, se ele quer, claro. E juntando esse tema nosso, o meu, com o seu, que eu sou um palestrante motivacional e também atuo na reprogramação mental, e você com a potencialização, eu acho que isso causou muito bem, porque quando a pessoa se prostra, ela precisa se enxergar. Eu disse que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é descobrir onde ela está. E quando as pessoas se prostram, o que elas menos querem fazer é se descobrir. Acho que as pessoas têm medo, sei lá, de se descobrir. E quando você se descobre, você fala, puxa vida, você vai ver que a sua essência, o seu trabalho, sua vida, não é basicamente aquilo. Você tem uma potência, você tem condição de se levantar, de se reerguer e começar de novo. E eu chamo isso de nova história, porque aquela história que passou, é bom que a gente bote um ponto nela, entendeu? Bote nela. Eu costumo dizer isso com as pessoas, eu falo assim, que a nossa vida é como um carro. Então o carro ele tem aqueles 2 espelhinhos do lado, que a gente chama de retrovisor, e na frente tem também, que é pequenininho. De vez em quando você vai dirigindo, de vez em quando você tem que dar uma olhadinha nele, mas na sua frente tem um espelhão grandão assim, que chama para-brisa. Naquele ali é que você fita os seus olhos
e você consegue enxergar a estrada inteira, o horizonte inteiro pela frente por onde você trilhar. E às vezes as pessoas param e elas não conseguem mirar o retrovisor. Elas ficam todo o tempo olhando simplesmente para o para-brisa. E ali estagnam as vidas e não conseguem se mover. Então eu chamo isso de uma história velha, que ficou para trás. Você só vai ler ou olhar para ela para você recordar de onde veio. Mas a sua vida, o seu futuro está na frente, olhando no para-brisa. Então, por isso que eu digo, eu chamo sempre isso de reconstruir uma nova história. Por que reconstruir uma nova história? Lembra-te de onde caíste, larga lá, começa, levanta de novo, usa aquela frase do Henry Ford, né? O melhor lugar para recomeçar é o fundo do poço. Chegou ao fundo do poço, levanta, aí não tem como, não vai abrir buraco, lógico. Não pode abrir buraco mais. Porque tem gente que chega ao fundo do poço, em vez de subir, ele começa a cavucar. Então ele tem que subir. E quando ele começa a subir, ele chega no ápice novamente. Porque o tempo ajuda. Então, eu chamo isso de nova história baseado mais ou menos nisso. Cair é humano cair. Quem nunca errou? Errar é normal, mas o problema é o que você faz. Mostra que aprendeu com o erro e levanta de novo. E vai embora, toca a vida. Por isso que eu chamo de nova história, é isso que eu chamo de nova história. É não prostrar, não satisfazer com o lugar que caiu, com o lugar que caiu, que ficou. Uhum. E aí, Raimundo, qual dica prática que você dá para alguém que esteja nos assistindo agora, que talvez vai nos assistir depois, e que se encontra no fundo do poço, se encontra pensando que não tem mais jeito para ela prosseguir na vida, e ela pensa assim, qual o primeiro passo para mim, pelo menos, iniciar aqui? O que você diria para ela? O primeiro passo é não tenha medo de descobrir onde está. Não ter medo de descobrir onde está. Primeiro passo que você precisa saber é onde é que você está. Qual é o seu estado, qual é a sua condição, qual é a sua situação de momento. Você precisa fazer essa identificação. E às vezes é dolorido, às vezes custa caro, às vezes dói. Mas você precisa saber onde é que você está. Eu uso uma metáfora do GPS, Caian. O GPS, se eu colocar aqui como chegar em Poços de Caldas, ele vai me dizer o caminho que eu vou, quantos quilômetros eu vou gastar e qual é o horário que eu chego aí. Mas primeiro ele me faz uma pergunta fundamental. Qual é a sua localização? É verdade. Então, a partir do momento que eu coloco a minha localização para ele, ele traça o caminho com os atalhos, me mostra as opções, por onde é mais rápido, por onde é mais curto, onde tem pedágio, onde não tem pedágio, me leva até onde eu quero ir, com horário determinado para chegar. E se a gente não sabe a nossa localização, nosso estado, nossa condição, fica difícil de você sair. Então você precisa, o primeiro passo é saber aonde é que você está. É verdade. E aí, Raimundo, eu também tenho uma história parecida com a sua, que eu também estou construindo aí uma nova história, né? E uma das coisas também que eu percebo aí, você falou que a pessoa tem que saber onde está, ter essa clareza aí. E uma coisa que até você falou anteriormente, que tem que ter aqui, porque se a pessoa não tiver, ela até não vai conseguir sair do lugar, que é questão do querer com comprometimento, né? Porque a pessoa tem que ter esse desejo ardente, esse querer de sair ali daquele fundo do poço, daquele lamaçal, né? Porque muitas vezes a pessoa, às vezes, ela fica se vitimizando muito também, né, Raimundo? E aí não entra em ação, não busca essa clareza que você falou, e às vezes ela quer, mas ela se torna vencida pelo vitimismo. Então tem que ter um querer ali forte que dê esse ânimo para ela, querer sair dali, querer buscar conhecimento, se conhecer melhor, querer essa mudança de vida, né? Porque sem isso também acaba ficando difícil. Pode falar. Caian, eu diria que nesse fator, eu diria que teria 3 passos fundamentais. Os 3 passos fundamentais, o primeiro é saber onde está. E o segundo, eu uso suas palavras, é querer sair dali. Mas aí, Entendi. na verdade, esse querer sair dali, eu pularia uma casa para frente e deixaria ele para o terceiro lugar. Primeiro, eu preciso identificar onde eu estou, qual é a minha condição, exatamente qual é a minha situação de momento. Segundo, é querer, saber onde é que eu quero chegar. Aí, por isso que eu disse
que eu pularia o outro uma casa para frente e daria. O segundo seria saber onde eu quero chegar. Então, se eu não tenho desejo, por exemplo, a gente tem um negócio de dizer que Deus ajuda quem cedo madruga. Mas eu conheço, você conhece muitas pessoas que levantam madrugada e vivem a vida inteira naquele paradigma de derrota, de vitimismo, de miséria, de escassez, a vida inteira, levantando de madrugada. Aí eu pergunto, e por que acontece isso com essa pessoa a vida inteira? Primeiro, ela não sabe onde é que vai chegar. Ela não sabe qual que é. Se você pergunta, eu vou usar isso, há poucos dias nós passamos de virada de ano. E muita gente, naquela noite de Ano Novo, faz votos mirabolantes, promessas, e quando chega no primeiro dia de janeiro, no segundo dia, terceiro, já esqueceram tudo o que fizeram. Não usam um negocinho chamado papel. Tem um negocinho chamado papel, outro negocinho chamado caneta, que você pega aquilo que você deseja, escreve no papel, que você que trabalha com PNL, você sabe muito disso, que se eu coloco no meu cérebro registra aquilo, e ele vai me manter, me recordar aquilo, vai fazer com que eu tenha ação em cima daquilo. Primeiro a pessoa precisa saber onde é que eu estou, depois onde é que eu quero chegar. E depois que ela sabe onde ela está e onde ela quer chegar, aí vem a terceira, é querer sair de lá. Porque tem gente que sabe onde está e sabe onde quer chegar, mas não quer sair de lá. Então, é o negócio, é o conformismo. Então, quando o conformismo toma conta de mim, é o que nós chamamos de zona de conforto, né? A zona de conforto, ela acaba prendendo a pessoa ali e ela chega num determinado ponto que comer pão todo dia para ela está de um excelente lugar, está numa excelente posição. Ela jamais quer avançar dali, mesmo sabendo que ela pode avançar, porque isso custa caro. E só para animar as pessoas que estão nos ouvindo e que querem saber mais sobre isso não é culpa sua, não, viu? Não é culpa da pessoa, não. Isso aí é culpa do seu cérebro, que ele vai poupar energia de todo jeito, ele vai te manter naquele conformismo que não quer gastar energia. Mas se você confrontar ele, ele vai te agir, vai fazer você agir e vai fazer você caminhar e você vai ver que o resultado é extraordinário. Entendi. Muito bom, Raimundo. Isso que você acabou de falar aí, eu tenho certeza absoluta que ajuda as pessoas que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir também a potencializar a vida delas, porque você passou 3 passos poderosos aí, que é primeiro é ter clareza de onde você está, depois ter um alvo, né, para onde você quer ir, e depois tem que ter o querer para fazer tudo isso. Bem legal, bem interessante. Raimundo? Oi, Caio. Pode falar. Depois eu Eu costumo brincar assim, Caia. Você imagina, não sei se aí em Poços de Caldas tem aeroporto, mas você imagina, você chegando aí, acho que o mais próximo daí é... Pode falar. Eu não tenho certeza se aqui tem aeroporto. Eu também não sei, não tenho certeza. Mas você imagine, você, Caian, tá vindo para... Você resolve fazer uma viagem de avião, você chega lá e quando o avião tá lá no hangar, você chega, vai entrar lá no embarque, no ponto de embarque. E aí você senta lá no avião e você ouve o piloto falar o seguinte: atenção, senhores passageiros, estamos partindo do aeroporto de Poços de Caldas, não sabemos para onde vamos, estamos voando sem destino. Você ficaria dentro desse avião? Não. De forma nenhuma. Porque andar sem destino ninguém vai andar. E tem muita gente que levanta, passa o dia esperando, como dizia o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E não faz nada, não age nada. Verdade. E esse alvo, né, Raimundo, ele dá um destino, uma direção, e ele traz motivação também. Porque a gente acorda sabendo pelo que lutar, né? E isso aí, Raimundo, é uma das coisas que eu aplico na minha vida. Inclusive, eu falei lá na live da Marilene que tudo que eu vou fazer, eu tenho um alvo, tenho uma direção, tenho uma intenção, tenho um objetivo. Isso aí que o Raimundo falou, desses 3 passos, e eu focando agora no alvo, agora, é uma coisa muito poderosa, que potencializa a vida de qualquer um. É poderosíssimo, isso nos dá direção, isso nos dá um norte, para a gente saber para onde vai e correr atrás daquele objetivo. E aí, Raimundo, eu quero te fazer outra pergunta agora, que é o seguinte: eu vi você comentando na outra live, na live da Marilene, que eu achei bem interessante. Gostaria que você comentasse aqui, aprofundasse um pouco mais nisso e também colocasse algumas coisas práticas aqui
para a gente saber como é que você aplica isso na sua vida e aplicar no nosso também. Você falou lá sobre a criação do seu próprio mundo. Você falou assim, eu achei bem interessante. Você falou, eu crio o meu próprio mundo e eu decido quem vai entrar nesse mundo. E aí eu quero que você fale um pouco sobre isso e coloque umas dicas práticas para nós aí, por favor. Caian, eu não sei se você é um cara religioso. Eu, por exemplo, sou, e querendo ou não, Eu me considero cristão, sabe? Não me considero religioso, mas cristão. muito bem. Desculpa meu erro aí, Não, cristão. Certo, tranquilo, religioso, cristão. tranquilo. Então, eu também sou cristão, e seguindo os passos do nosso mestre, ele diz o seguinte, tá lá, nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, certo? Nós somos feitos imagem e semelhança. E aí, depois que ele encarnou como Jesus, ele diz o seguinte, se vocês creem em mim, farão as obras que eu fiz e as farão maiores, tá? Uhum. Então tá, como é que eu falo de criar meu mundo? Peraí, como é que ele criou o mundo? Foi haja luz, haja isso. A única coisa que ele fez sem precisar dizer haja foi o homem, mas ele fez do barro. O resto foi tudo através da palavra. Então Palavra. tá. Então tá. Se eu levanto de manhã e eu começo a proferir palavras que não me levam a lugar nenhum, o meu cérebro vai entender. Eu vou mexer na sua área agora, né? Que é a PNL. O meu cérebro vai entender que aquilo me faz bem, e ele vai trabalhar em cima daquilo. Vou pegar um pouco de Bob Proctor, né? Que é a lei da atração. Aquilo que eu muito penso me atrai, ou atrai a mim, né? Porque eu sou um imã e eu Semelhante atrai atraio. semelhante, né, Raimundo? Hã? Semelhante atrai semelhante. Sim, exatamente. Aquilo que eu me preocupo muito. Por exemplo, qualquer um dos ouvintes nossos aí, dos telespectadores, dos nossos companheiros que estão aí, colegas que estão aí, qualquer um deles pode fazer esse teste. Já pensou Uhum. quando você está conversando com alguém? Já aconteceu com você estar conversando com alguém, falando de uma outra pessoa, e do nada aquela pessoa aparece? Aí você fala, nós estávamos falando de você. Ou não morre mais, acabamos de falar e chegou. Ou de repente você está falando de alguém, quando pensa que não, o celular toca, e quando você olha a mensagem daquele alguém, porque é a lei da atração, ela funciona dessa forma. Então, pegando todos esses ganchos aqui, eu vou imaginar o seguinte, como é que eu vou fazer o papel de imagem e semelhança de Deus? Se eu sei que o que eu falar vai atrair a mim, eu levanto de manhã e começo a falar coisas boas, começo a desenhar, uso a mentalização, pego no papel, coloco no papel o que eu quero, aonde eu quero chegar, que dia que eu quero chegar, como eu vou chegar, eu coloco aqui no papel e fecho meus olhos e fico fazendo a minha meditação. Hoje Uhum. meu dia vai ser muito bom, eu vou conseguir isso, e aquilo acaba tornando verdade. Então, se eu quero construir um mundo para mim, como Deus fez o mundo e Ele me deu poder para viver aqui, e o mundo que Ele criou o mundo aqui para nós, tá? Para todos nós, Ele deu poder a nós construir o seu mundo. Eu falo isso baseado num livro que eu li chamado Você Constrói os Seus Milagres. Você pode construir os seus milagres. Então, eu resolvi criar o meu mundo. Eu posso Uhum. criar o meu mundo. Como é o mundo que eu quero? Um mundo sem violência, um mundo sem mentira, um mundo sem falsidade. É possível? É. O mundo que eu quero ver que as pessoas espelham, ele precisa emanar de dentro de mim. Ele precisa Uhum. nascer de dentro de mim. Então, se eu não quero um mundo de mentirosos, eu não vou conviver com mentiroso. No meu mundo, mentiroso não entra. No meu mundo, mentiroso fica fora. Se eu quero um mundo sem violência, aqueles que praticam violência estão fora do meu mundo. Eles podem chegar a próximo mim, opa, valeu, foi bom ter você aqui, tchau. Aqui dentro você não vai ficar, porque aqui dentro eu escolho quem fica dentro do meu mundo, tá? Eu posso até chegar perto das pessoas, mas ficar perto delas é uma escolha minha. É uma escolha minha. Então, Uhum. construir o meu mundo, quando eu me refiro, é isso. Aquilo que eu quero para mim, eu atraio aquilo para mim. Se vem de fora algo que não é o que eu quero, eu não sou obrigado a pegar aquilo. Como, por exemplo, uma pessoa que é maldosa, ela vem cheia de ofensas, cheia de provocações, ela começa a te provocar. Eu digo que provocação é igual veneno. Uhum. Só faz mal a mim se eu beber. Porque Uhum. provocação está dentro dele, não está dentro de mim. É verdade. Então, quando a pessoa vem e ela começa começa a me afrontar, digamos assim, ela não vai me fazer mal.
Porque eu me conheço, eu sei de onde eu saí, eu sei o que eu passei, eu sei onde eu quero chegar. O que ele está falando não é verdade, porque quando a pessoa fala algo de mim, ela só tem duas opções, não tem mais nada. Ela só tem duas opções. Ou ela fala a verdade, ou mentira. Se ela Mentira. fala a verdade a meu respeito, por que eu zangaria com ela se ela está falando a verdade a meu respeito? Tá? Se eu mentir para ela e ela me chama de mentiroso, é verdade que eu menti? Poxa vida, por que eu vou ficar nervoso que ela falou que eu estou mentindo se eu mentir de verdade? Então é a segunda posição. A segunda posição é ela pode estar falando mentira. Se ela falou mentira a meu respeito, por que eu vou zangar se ela está mentindo? Eu vou esquentar com a mentira dela. Quem tem que justificar com a mentira é ela que tem que justificar, não eu. Então eu parei de, nesse mundo que eu construo para mim hoje, é um mundo que só cabe às pessoas com quem eu quero viver. Na formação de coach, a gente passou por uma sessão que é chamada uma sessão da Ilha Deserta. Então lá eu me lembro que o nosso Master Coach, lá na época que fez o treinamento com a gente, ele fez uma colocação que era o seguinte: escolha 5 pessoas para você passar um ano numa ilha. Velho, aí se você tem um ano para ficar numa ilha só com 5 pessoas, quem é essas 5 pessoas que você vai levar, meu irmão? É difícil você escolher essas pessoas. Aí eu digo o seguinte: se lá, para viver um ano na ilha, eu demorei tanto tempo para escolher essas 5 pessoas, tive tanta dificuldade para escolher essas 5 pessoas, por que no meu mundo, para eu viver o resto da minha vida, eu vou trazer pessoas que vão me causar desconforto? Então, o criar meu mundo é exatamente isso. Eu quero pessoas que somem comigo, Isso pessoas aí. que somam, pessoas que eu possa ligar para elas e saber, ó, tá bom dia, tá bem com você, tá bom. Se eu não liguei hoje para ela, ela sabe que se eu não liguei para ela hoje é porque tá tudo bem também. Eu passo uma semana sem ligar, quando eu ligar, ela fala, é legal, você não me ligou, eu sabia que você estava ocupado, e não briga por causa disso. Não briga por causa disso. Pessoa que se eu não ligar amanhã, já fica chateado porque eu não ligar. Cara, eu vim de uma época que escrevia carta, esperava 3, 4 meses para a carta chegar lá, depois mais 2 meses para a resposta chegar aqui. E por que agora eu não consigo esperar 3, 4, 5 dias para obter a resposta de uma outra pessoa? Então, Caian, é esse mundo que eu quero para mim. É um mundo de paz, um mundo de tranquilidade, um mundo sem falso, um mundo sem mentira, um mundo sem violência, um mundo em que eu possa viver e falar quem é o Caian. Gente boa, Caian. Ah, ele faz mal. Comigo nunca fez. Ele entra no meu mundo porque o meu mundo está perfeito assim. E assim, então, quando eu digo fazer o meu mundo, criar o meu mundo, eu digo é dessa forma. Porque no seu mundo, na sua vida, na sua casa, só entra quem você permite. Se você não permitir, não vai entrar. Só para encerrar, eu estava uma vez numa discussão com um rapaz e ele inventou um monte no trabalho, inventou um monte de coisa a meu respeito e aquilo gerou um BO danado lá. Quando foi um dia ele me encontrou, aí ele veio perto de mim, chegou em mim para abraçar. Raimundão, meu amigo. Eu falei, meu amigo? Você não é meu amigo. Fiz igual criança mesmo, você não é meu amigo. Ele disse, não queira ser meu inimigo. Eu falei, não, você não é meu amigo, porque os meus amigos sou eu que escolho. Sou eu que escolho meus amigos. Eu não tenho amigo que me apresentaram. Meus amigos, eu escolho. Porque eu já fui de muito ter amigos que diriam ser meu amigo, e quando eu olhava para trás, não era amigo coisa nenhuma. Era amigo que estava dentro do meu mundo, mas que não fazia parte dele. Então eu digo o seguinte, participar é uma coisa, fazer parte é outra. Ele pode vir participar, mas vai fora, foi só convidado, valeu, foi bom enquanto durou, vai embora. Quem fica no meu mundo é pessoas que caminham dentro do meu mundo, que faz parte do meu mundo e que vai viver no meu mundo, que vai agregar ao meu mundo. É isso aí, Raimundo. Nossa, o que você falou aí foi muito poderoso, eu gostei bastante. Isso aí que você falou ajuda que as pessoas que me seguem a potencializarem suas vidas e também ajuda a escrever uma nova história. Isso aí é uma coisa que eu também pratico na minha vida, talvez ainda não concentrado profundo igual o Raimundo, mas estou engatinhando também nisso, que é o seguinte, não tenho muitos amigos e não faço amizades com qualquer um, e não é qualquer um também que frequenta a minha casa, isso aí já é um tempo que eu sigo isso aí, e eu procuro também estar perto de pessoas que
que vão me levar para cima, para o próximo nível. Não pessoas que vão me colocar para baixo, pessoas que têm um propósito parecido com o meu, que têm objetivos de crescer, que gostam de se desenvolver, de se transformar. Esse aí é um dos segredos poderosos para o sucesso. Isso aí é muito poderoso. E eu imagino, Raimundo, que na maior parte da sua vida você não era assim, né? Você não tinha essa seleção e não decidia quem entrava no seu mundo. E eu quero te perguntar, faz quanto tempo que você fez essa mudança aí? 3 anos. 3 anos. Ô, Caian, eu ouvi sua história, me permita eu tocar nesse assunto aqui. Eu ouvi a sua história e eu achei engraçado, muito interessante, porque a sua história é semelhante à minha. Porém, a sua história começou primeiro do que a minha, apesar de você ser mais novo do que eu, claro, porque você começou desde a infância. A minha não, a minha começou na minha adolescência. Eu com 13 anos de idade, lá e vocês, daí da região, aí você sabe que funciona muito isso. O meu pai me mandou para uma fazenda, vou usar esse termo aqui, me mandou para uma fazenda, e me entregou para um fazendeiro. Eu chamo de vender, mas eu vou usar esse termo aqui de me mandou para uma fazenda. Entendi. E a intenção do meu pai e da minha mãe era uma intenção muito boa. Eles tinham a melhor intenção, porque para eles eu era uma pessoa muito inteligente, era um menino que acompanhava minha mãe sempre nos trabalhos religiosos dela. Minha mãe era católica, apostólica, santeira, entendeu? Então, ela gostava dessas coisas e eu estava sempre junto com a minha mãe desde pequenininho. Sei. Porém, chegou aos 13 anos, quando meu pai me mandou para a fazenda, aquilo para mim foi o pior acontecimento que poderia ter acontecido. Pior coisa que poderia ter acontecido. Então, quando ele me mandou para lá, eu confesso a você que eu sofri muito, sofri de verdade. Eu sofri por eu não estar num lugar, agora vou usar de novo o tema, por eu estar num mundo que não era o meu, que não era o meu. E aquilo me feriu, foi uma ferida emocional muito grande. E dali então, a minha estima caiu, vou usar esse termo só estima, não vou usar baixa E aí, estima. quantos anos você tinha, Raimundo? Quantos anos você tinha nessa época? 12 para 13 anos. Então aquilo para mim, na fase da mudança, da adolescência, então, para mim aquilo foi muito grande, o impacto, foi uma dor terrível. Naquele lugar, eu fiquei lá na fazenda um tempo e sofri muito, vou dizer assim. Mas eu tinha medo de assumir que eu estava sofrendo. Então ali eu tive que criar uma personagem em mim, que estava bom para tudo, que estava bom para todo mundo, e que era bonzinho para todo mundo, para que eu vivesse no mundo de todo mundo. Entendi. Entendeu? Então eu tinha que ser bom para viver no mundo de todo mundo. E vivi essa história até muito tempo. Ganhava muito dinheiro, mas meu dinheiro era jogado tudo na mão dos outros. Eu não sei o que eu fazia. Fui cada vez desgastando. Até que eu confesso aqui que eu vou pular a história para a live não cair daqui a pouco. O que acontece? Eu tive o primeiro relacionamento com a mãe dos meus filhos, tive 3 filhos, e foi um relacionamento que a gente fazia de tudo para se dar bem, mas por causa, eu até digo que o erro não era dela, o erro era em mim, eu não sabia que esse erro era em mim, que a ferida era em mim, entendeu? Então eu não descobria isso. Então o nosso relacionamento acabou não dando certo. Ela foi viver a vida dela e nunca brigamos em relação a isso, e ela foi viver a dela e eu vivi a minha. E aquilo somou mais uma pedra naquela coroa de peso que eu carregava, sabe? De fato, ninguém gosta de mim. De fato, eu sou uma pessoa... E eu tinha que me autoflagelar para ser aceito por alguém, tá? Até que veio o meu segundo relacionamento, eu achava que tudo tinha passado, e aí a coisa ficou do mesmo jeito e eu não conseguia me identificar, não conseguia me achar. Resumindo a história, em plena pandemia eu saí de dentro de casa com minhas roupas numa caixa de papelão e fui morar na casa do meu filho. Quando eu cheguei na casa do meu filho, houve uma discussão com o dono da casa, depois por consequência discussão também com o meu filho, e eu pus minhas coisas aí, eu já tinha comprado um carrinho, trabalhando na construção civil, botei minhas coisas dentro e fui para a praça. De lá fui morar no canteiro de obra. Morando no canteiro de obra, mais de 1 ano e meio no canteiro de obra, lá, por um dia, por coincidência, eu vi um vídeo lá falando de um coach lá apresentando umas ideias, que aquilo pareceu-se o que eu precisava. Eu digo assim, eu estava lendo, como se ele estivesse lendo uma bula de remédio, que aquela bula de remédio fosse a minha cura.
fosse encontrar o problema que eu tinha. Eu falei, puxa vida, eu vou tomar esse remédio, né? Eu vou aplicar isso na minha vida. Aí comecei a pesquisar. Aí eu estava dando uma formação, eu fui fazer a formação do coach com ele. Depois eu contratei um coach, fui ser coachado, né? Aí fui coach, depois de coach fiz outra formação com PNL, coach com PNL. Aí eu fiz também essa formação. Daí então eu resolvi a modelar alguém. Eu resolvi usar como vocês usam na PNL, né? Modelar alguém. Então eu comecei a modelar pessoas e eu descobri que aquele menino que eu sonhava estava dentro de mim. Eu tenho até uma música que eu gosto muito dela, que é do Flávio Leandro, que ele diz que quando eu muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. Nesse mundo só não muda, o que não muda é somente a mudança. A mudança não muda, mas o resto tudo muda. Porque a mudança continua sendo do mesmo jeito. Então, Caio, quando eu resolvi aplicar isso, eu resolvi criar um programa na minha vida, fiz da minha vida um programa e coloquei lá 555. Esse é o meu programa, 555. O que é 555? Eu tinha 55 anos, agora 57, mês que vem faço 58, então era 55 anos, eu queria reconstruir 55 anos em 5. Por isso que ficou 555. E apliquei isso e levei a fundo. E aí eu comecei a buscar. Encontrei um livro que, por incrível que pareça, não ganhei nada para publicar ele, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Olha, encontrei esse livro e resolvi aprender alguma coisa com ele. Esse livro... Esse livro é eu resolvi muito bom. E eu descobri que todas as pessoas ricas têm mais de uma fonte de renda. Todas as pessoas que ficaram ricas têm mais de uma fonte de renda. E eu só tinha uma. Entendeu? Falei, então não vou ficar rico nunca. Eu falei, eu preciso levantar, preciso melhorar a minha vida. Dentro do meu programa 555, eu resolvi criar fonte de renda. Então hoje, eu trabalho ainda na construção civil, da onde é minha maior renda ainda é da construção civil. Depois, na sequência, nas minhas horas vagas, até o Lucas perguntou para mim, não está na hora de você parar de fazer Uber, não, Raimundo? Ele falou, não está na hora de você parar de fazer Uber, não? Eu falei, se eu parar de fazer Uber agora, Lucas, eu não cumpro a minha meta. Eu não bato a minha meta, que é o 555. Tá? Então, o que tem 3 anos aí em andamento, né, Raimundo? 3 anos já. Projeto. Vai fazer 3 anos. Então, no dia 26 de dezembro de 2026, completa os 5 anos. E eu preciso ter reconstruído tudo. O que é reconstruir tudo? Ter minha vida restaurada, minha estima alta, poder viver a minha liberdade financeira, ter a minha casa de volta, ter o meu carro do meu sonho, ter minha vida, uma vida digna, liberdade financeira, geográfica, tudo isso. Esse é meu sonho, esse é meu projeto, essa é minha meta. Então eu posso dizer o seguinte, aplicando isso na minha vida, Caiane, 80% eu já concluí hoje. Nossa, tá? 80% já concluí hoje. Então os 20%, eu acho que se continuar essa minha pegada. O que eu fiz com isso? Levantei. Eu tenho que saber, ou eu descanso, ou eu construo meu sonho. Então eu levanto de manhã, trabalho na construção civil, final de semana eu faço aplicativo, sou motorista de aplicativo, eu sou consultor de uma empresa de perfume, não sei se posso dizer o nome aqui, da Rinodê, sou consultor da Rinodê. Além disso, faço palestra, além disso, tem outras coisinhas aí que eu faço também, tá? Então, observe o seguinte, se eu quero construir o meu 555, eu não posso parar agora. Então eu preciso me sacrificar, porque eu tenho certeza, só depende de mim. Não tem outra coisa, só depende de mim. Que o que me despertou para isso também foi um outro livro que eu aprendi, que eu gostei demais dele, que é esse aqui, ó. Esse livro diz que aqui, ó. Ele diz que enquanto eu tiver com as minhas ideias e não colocar em prática, não funciona. Quem pensa enriquece, né? Isso. Eu ainda não li esse livro, mas eu ouvi falar que é muito bom. Poderoso esse livro. Então, Caian, a minha vida resume nisso aí. Então, por isso que eu disse que a minha vida parece um pouco com a sua história, a minha história parece um pouco com a sua, porque foi nesse ponto, quando eu me perdi. Só para concluir agora, o que aconteceu? Depois que eu apliquei tudo isso, eu passei por eu fui me descobrindo, e eu vi que alguma coisa ainda faltava. E aí eu descobri uma imersão que tinha de 64 horas de imersão.
Então eu fui participar dessas 64 horas de imersão. Paguei na época R$ 2.400 e fui, mergulhei de cabeça para lá. Entrei na sexta-feira, 10 horas da manhã, saí no domingo, 4h30 da manhã. Direto, paulada, sorrindo, chorando, cantando, pulando, saltando, dançando, para eu poder... Emocional, né? Impacto emocional. Impacto emocional. Para curar aquele impacto, aquela ferida que eu tive aos 13 anos. Então lá eu fiz uma imersão. Nessa imersão eu voltei lá nos 13 anos de idade, descobri, ressignifiquei a intenção dos meus pais, ressignifiquei o meu sentimento e descobri que o meu pai querendo fazer, meus pais querendo que eu fosse alguém, pensaram melhor, eu entendi errado, a culpa não foi deles, foi minha, eu entendi errado, ressignifiquei aquilo, peguei um significado novo, botei numa mala, botei nas costas, falei, agora é com isso aqui que eu vou para cima, parceiro. E aí eu tô mergulhando de cabeça e vim chegar hoje na live do Caian Alves. Isso aí, legal. Nossa, muito interessante, viu? Sua história, e isso que ocorreu na sua vida e o que você fez, o que você praticou. E aí, Raimundo, uma coisa que você falou aí, que teve um período da sua vida que você morou no canteiro de obras, né? Você 1 ano e meio. chegou, 1 ano e meio. Você chegou a morar na rua mesmo ou só nesse canteiro de obras? Não, morar na rua não cheguei a morar na rua. Dormi, sim. Dormiu. Uhum, Dormi, entendi. sim. Morar, não. Dormi na Aham. rua, sim, várias vezes. Ah, tá. E aí, eu quero que você fale para nós desse período que você até chegou a dormir algumas vezes na rua, não morou, mas chegou a dormir, e nesse período que você ficou no canteiro de obra. O que que você, quando estava ali sozinho, o que que você conseguiu tirar de lição para a sua vida, que impactou a sua vida, e que você consegue colocar para nós dessa experiência da sua vida? O que mais me impactou foi um dia que eu vi um vídeo de um rapaz chamado Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. Quando eu vi aquele vídeo dele, eu olhei assim e falei, esse cara sou eu. Ele contando a minha história, eu falei, rapaz, eu olhei assim e falei, peraí, o que que eu estou fazendo aqui mesmo? E aí eu comecei a fazer pergunta, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Quem pode me tirar daqui? Eu brinco com as pessoas que eu tive que me socorrer de um personagem que as crianças hoje conhecem muito, os adolescentes, as crianças já estão quase esquecendo dele. É que quando ele tinha lá, ele dizia, quem poderá me defender? E eu disse, eu tenho que ser o meu próprio Chapolin Colorado, que nem o Chapolin Colorado entrava lá. E eu disse, eu tenho que ser ele mesmo. Então eu comecei a me enxergar. Primeira coisa, eu tive que, volta lá o GPS, eu tive que me identificar. Quem sou eu de fato? Velho, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Sabe aquela pancada que você toma na cabeça, de repente você está ali e fala, o que eu estou fazendo aqui? Quem me trouxe para cá? E aí eu falei, bom, quem me trouxe para cá não sei, o que eu estou fazendo aqui também não sei, eu só sei que aqui eu não vou ficar. Então, eu não vou ficar. Aonde é que eu vou ficar? Eu vou ficar no ponto B, no ponto X ali, onde eu quero ir. Desenhei onde é que eu quero ficar e eu falei, eu vou para lá. Me segure não, que eu vou para lá. Então, para mim, o impacto maior, a lição maior que me teve foi essa, Caian. Foi quando eu me deparei lá, primeiro foi um susto, quando eu me reconheci. Sabe? Porque então, eu achava que as pessoas eram responsáveis por mim. Tá? Tudo que aconteceu comigo, alguém era responsável. Ah, foi o meu patrão que não me mandou embora porque a culpa foi dele, porque não gostou de mim. Ah, a culpa foi da minha, a culpa foi do meu, a culpa foi dele, a culpa... Não! Depois eu descobri tudo isso que a culpa era minha. Porque se eu entro, hoje eu digo para meus liderados lá, eu digo para um deles, inclusive ele falou para mim um dia, ó, seu Raimundo, já, moleque com 26 anos, falou para mim, só Raimundo, já passei por mais de 6 empresas, não é a primeira não. Eu falei, meu querido, não fala isso não, isso vai desvalorizar seu currículo. Você com 6 anos dizer que já passou por 6 empresas, significa que você é um péssimo funcionário. Porque se você fosse bom, você ainda estava na primeira ainda. Tá? Então, a culpa é sempre do outro, sempre do outro. Então, eu consegui me identificar, descobri que eu só fico no lugar em que eu me permito ficar, tá? Se eu não me permitir ficar, eu não fico, tá? E isso
Isso eu era nos meus trabalhos. Eu tenho uma carteira profissional cheia, já fui tanta coisa que você possa imaginar. Eu já fui extrusor, fábrica de tubo de PVC, já fui motorista, já fui... Cara, já uma série de coisas que eu fui. E aí eu paro, com toda esse trajetória, com toda essa experiência, o que eu estou fazendo aqui? Alguém me trouxe para cá. E aí eu vou ficar lá queimando caloria, queimando energia para descobrir quem me trouxe para cá, Caiano. Negativo. Eu vou levantar e potencializar, vou potencializar agora e vou querer sair daqui. Eu conheci a história do cavalo. O cavalo estava dentro do buraco e era muito fundo. E as pessoas queriam que o cavalo não sofresse. Resolveram jogar a terra em cima do cavalo, para enterrar ele ali e não sofrer. E todas as vezes que jogava a terra no cavalo, ele sacudia e pisava. Ele sacudia e pisava, e o povo foi jogando terra e ele sacudindo e pisava. Quando pensou que não, de tanto ele sacudir e pisar, ele já estava subindo, e o pessoal descobriu que ele estava subindo. E aí é que jogava a terra com mais força. Quanto mais jogava a terra, ele sacudia e pisava. Quando pensou que não, o cavalo já estava saindo fora do buraco. Eles aterraram o buraco, o cavalo não ficou quieto, e ele foi pisando até que ele ganhou a superfície e foi-se embora viver a vida dele. Então a lição que fica do cavalo é: tá dentro do buraco? Tá jogando terra? Então tá. Eles já estão fazendo a parte dele. Qual é a parte sua? Sacode a terra e pisa em cima dela. Não fica parado. Se ficar parado, eles vão te aterrar. Porque o que eles estão fazendo ressignifica isso. Eles estão fazendo mal? Ressignifica. Olha o lado bom da coisa. Entenda que eles estão favorecendo a sua ascensão do buraco. Uhum, entendi. Muito legal, Raimundo. Raimundo, eu tenho outra pergunta para te fazer aqui, que é sobre medos, Raimundo. Durante toda a sua vida, sua experiência com os medos, o que você entendeu sobre medo e o que você pode falar para nós, para a gente conseguir se sair desse lamaçal do medo e conseguir seguir a nossa vida, vencendo esses medos? Caian, o medo, eu traduzo essa palavra medo, minha tradução, tá? Para mim, eu apliquei ela com esse significado. Medo, para mim, foi incompetência. Se eu tenho medo, é porque eu não estou tendo competência, não estou vendo a competência que eu tenho para subir aquilo. Entendi. Se bem que eu não sou contra o medo, porque o medo é a única ferramenta que te mantém vivo, tá? O medo te mantém vivo. É porque você tem medo que você não atravessa a rua sem olhar para os dois lados, porque você tem medo. Você não pula de um prédio para baixo porque você tem medo, tá? Então você não vai jogar no rio fundo que você não sabe nadar porque você tem medo. Então você não vai pegar uma arma e virar para você apontar, não, porque você tem medo. Então o medo, ele é uma forma de sobreviver. Sem medo é difícil de sobreviver. Mas o medo, ele não pode me dominar. Ele não pode me dominar. Eu tenho que dominá-lo. Eu tenho que dominar ele. Se eu estou com medo, aí eu divido esse medo em duas partes. Medo de arriscar e medo das coisas que podem me acontecer. Medo do que depende de mim e medo do que me pode fazer o inimigo. Por isso é que no meu mundo, entram as pessoas que não me façam medo. Para eu não queimar caloria com eles. Porque eu vou queimar caloria com aquelas coisas que me dão medo de fazer. Como, por exemplo, eu tinha muito medo de câmera. Eu tinha muito medo de estar aqui na frente das câmeras. Tanto é que eu já estou no Instagram Raimundo 4. Significa que já se passaram alguns outros. Tá? Então, eu crio um perfil em uma rede social, por exemplo, quando eu vejo que ela está excedendo muito, eu fujo dela. Eu tento bloquear e alguma coisa, porque eu tinha medo. E esse medo, ele me, como é que eu digo assim, regredia. Não é essa palavra, mas vou usar ela para questão de tempo. Esse medo me regredia, que eu tinha medo de mim mesmo. Medo de mim mesmo. Tá? Após eu ter feito aplicado algumas técnicas da PNL na minha vida, é que eu aprendi que se eu tenho medo de alguma coisa, eu só vou perder o medo olhando aquilo. Só vou perder o medo olhando. Se eu tenho medo de um caminho, eu só vou perder o medo quando eu cruzar aquele caminho. Então, eu vou usar agora uma técnica que vocês usam muito. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá
com medo, vai com medo mesmo. Aham. Se você vai com medo mesmo, você consegue sair lá fora. Se você sair lá fora, você vai ver que o negócio não é tão perigoso quanto você imaginava. Porque o perigo pode estar na sua mente. Se você se conhecer, você diminui 88% os medos que você tem. Se você conhece. Ah, eu sou uma pessoa que eu corro bem. Se você sabe que você corre bem, você não vai ter medo, porque qualquer coisa você corre. Eu tenho força. Se você tem força, você conhece a sua força, você não vai ficar com medo de alguma coisa, você sabe que você tem força. E assim por diante. Então, o medo, eu divido ele nessas duas coisas. Medo do inimigo e medo do que eu posso arriscar, do que dirão de mim. Então, eu parava muita coisa, porque antes de acontecer, eu já pensava no que as pessoas iam pensar. E aí eu, de novo, uso da PNL, que eu aprendi que o que eu penso e o que eu sinto é meu. Ninguém sabe o que eu penso, nem o que eu sinto. A menos que eu conte. Então, se eu estou com medo, eu vou com medo mesmo. Aí eu digo o seguinte, se eu estou com medo de alguma coisa, eu finjo que eu estou com coragem e vou, porque ninguém vai saber que eu fui com medo, a menos que eu conte. Se eu não contar para eles que eu fui com medo, todo mundo vai me ter como herói. E se de tanto falar e ouvir que eu sou herói, meu cérebro vai acreditar e vai me transformar num herói. É verdade, é isso aí. Então você falou que o enfrentamento do medo, a experiência, né? Porque quando a gente fica só com medo e fica aqui na mente, se atormentando aqui dentro e não entra em ação, vai cada vez aquele medo aumentando. Agora, quando a gente vai enfrentando e descobre que não era tudo aquilo e que era dentro de nós apenas, né? E vai experienciando a tendência, é isso ir diminuindo e a gente conseguindo vencer, não é isso, Raimundo? Com Você quis falar. certeza, com certeza, exatamente isso. Beleza. Então, Raimundo, eu quero te fazer uma pergunta agora mais profunda e você pode até pensar alguns segundos para responder, mas Raimundo, o que você diria hoje, sendo esse Raimundo aí, com projeto de vida e um cara que tem várias técnicas que usa a seu favor, tem bastante conhecimento, o que você diria para o Raimundo de antigamente? Que palavra animadora você daria para ele, indo lá para trás, se você pudesse, lá naquela situação difícil que ele achava, às vezes se encontrava sem esperança, o que você poderia dizer para ele hoje? Eu olhava bem no olho dele assim, sabe? Olhava bem no olho dele assim e falava, velho, você não sabe o que você perdeu. Você não sabe o que você perdeu. Levanta, aí eu vou usar um comercial de um banco que passava muito tempo atrás. Levanta agora, sacode a poeira, vai viver, velho. Eu falo a vida inteira, vai viver, cara, vai viver. Eu vai viver. Hoje eu falei de manhã pro meu irmão que faz hoje 60 anos. Meu irmão que faz hoje. Eu ainda brinquei com ele, falei, rapaz, aproveita, transforma esse seu dia hoje num dia marcante, que é a primeira vez que você acordou com 60 anos. Falei, a primeira vez que você acordou com 60 anos. Ele deu risada, ele falou, de fato, não tinha pensado nisso. Então, cara, eu olho para aquele Raimundinho lá de fora, eu falei, Raimundinho, quanta oportunidade você perdeu, cara. Quanta oportunidade você perdeu. Era para ele estar nadando de braçada aí. Caian, só para você ter uma ideia, em 1998, eu estava num programa de rádio, era locutor de rádio, e eu adotei para mim um lema que era o seguinte, permita-me pensar. Então, no rádio, todo mundo chegava lá, quando o pessoal ligava no meu programa, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, então as pessoas ligavam no meu programa, a chave, aquela senha que era, posso pensar? Aí, permita-me pensar? Tá, o que eu estou querendo dizer isso? Hoje o meu nicho é mudança de paradigma, mudança de pensamento. Eu sou o que eu penso. O coach chegou no Brasil em 2012, 2013. Foi quando ele tornou popular no Brasil. Se eu já usava o nicho de pensar, ensinava as pessoas a pensar em 98, passou pela onda do coach e eu com medo da fama. Eu com medo não, eu não mereço. Sabe o que eu traduzo a minha vida no passado, Caian?
Sim. Tinha um comercial que agora na pandemia tornou muito, muito popular, que era daquela hiena. Ó céu, ó vida, ó azar. Aham. O leão mostrava para ela, olha do lado de lá como é que tem coisa boa. Se a gente andar um pouquinho mais, a gente chega lá. Ela disse, mas não tinha uma forma de eles virem aqui? Por que não nasceu aqui? Para a gente não ter que andar muito. Ó céu, ó vida, ó azar. Então eu era mais ou menos aquela hiena. Tudo que eu via que vinha para mim, eu dizia, não, isso não é para mim. Não é para mim. É para outro. E outro vinha e comia. Às vezes eu ia lá, amassava, temperava, lisava, deixava prontinho. E outro vinha e comia. E eu deixei passar. Eu fui deixando passar. Então, se eu tivesse apostado naquela época, abraçado a ideia, tudo isso, se eu conhecesse como eu me conheço hoje, naquela época, eu estaria aí nos mais altos níveis aí, talvez morando em outros países aí fora, tá? Apesar de que eu gosto do Brasil, mas muitas eu brinco com meus amigos quando eu falo que eu gosto muito do Brasil, eles dizem que eu gosto do Brasil porque eu não conheço outro país, né? Mas eu acho que a gratidão é tudo. Hoje eu aprendi que gratidão é tudo. Eu sou grato pelo país que eu vivo, que me deu oportunidade. Não é culpa do meu país, a culpa é minha, porque eu não soube viver e aproveitar. Não acordei, dormi muito. Então, Caian, eu posso dizer assim, se eu tivesse que dizer alguma coisa para esse Raimundo hoje, eu diria para ele, cara, levanta e vai embora. Você perdeu a oportunidade, perdeu tempo. Desculpa aí. Não, tranquilo. É só que a nossa live está quase acabando, Raimundo. E o que você falou, achei muito interessante aí. Na verdade, tudo que você falou foi muito proveitoso. Eu gostei muito dessa live, Raimundo. Desde já, eu quero te agradecer por estar aqui comigo. E peço para você falar suas palavras finais e no final, fala novamente seu Instagram, como que as pessoas podem te achar, que serviço você pode oferecer. Pode falar suas palavras, por favor. Caian, meu Instagram é Raimundo Paixão 4, arroba Raimundo Paixão 4. Repito, não se assuste que chegando lá não tem algum conteúdo, não tem muito conteúdo lá, que eu estou começando agora, vou começar a postar agora. Eu vou começar a gravar uns conteúdos aí e vou colocar lá. E hoje eu estou atuando como coach, né? Eu faço atendimento como coach. Então eu diria para as pessoas que estão me atendendo, me assistindo, que vão lá me acompanhar, cara, não perca a oportunidade de se conhecer, se apresente a você mesmo, descubra quem é você. Você vai ver que você tem um potencial extraordinário para cruzar montanhas voando. Se você se conhecer, não se proste à beira do caminho, levante, vá conhecer você. Se você acha difícil de se conhecer, me procure, me chama lá direto que eu vou te ensinar como é que você conhece. Só precisa você mudar a sua forma de pensar. Lembra, você é o que você pensa. Se você pensar coisa boa, você vai ver que as coisas boas vão procurar você. Então, Caian, eu diria que muito obrigado. Foi uma satisfação imensa, uma alegria poder conversar com você. Acho que as duas lives que eu fiz, com você e com Marilene, por incrível que pareça, foi a ironia do destino com dois mineiros. A Marilene contou a história dela aqui de cortar lenha, carregar lenha. E, cara, e agora eu identificando a minha história com você, foi uma satisfação imensa mesmo. Me deu muita alegria participar dessa live com você. Poder, acho que, de alguma forma, ajudar algumas pessoas aí que vão assistir mais tarde. E depois eu vou ver se eu consigo salvar essa live para eu postar na minha rede também lá. Para os pessoal eu vou te acompanhar lá. mandar ela. Vamos salvar ela, eu vou mandar para você. Raimundo, Ok. gratidão, foi muito bom, gostei muito da nossa live. Eu tenho certeza absoluta que o que você colocou aqui ajuda de verdade a vida das pessoas. Então, Raimundo, vamos ficar por aqui, viu? Boa noite para você aí. E valeu, até a próxima. Valeu, Caian. Obrigado. Aquele abraço. Eu que agradeço. Abraço. Valeu, satisfação. Valeu. Viu?